tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Andressa, do Maternidade na Austrália, e hoje eu vim falar sobre o começo da minha amamentação. Como é que foi? Será que eu tive aí algum problema durante a amamentação ou será que foi tranquilo desde o começo até o fim? Fica aí comigo que eu vou te contar como é que foi e espero poder compartilhar essa minha experiência para ajudar outras mães que passam pelo mesmo processo. Contei num outro vídeo como foi aí o meu relato de parto e se você ainda não viu esse vídeo, ele tá aqui no meu canal também, então corre lá para ver. Mas assim que o Benny nasceu, ele já ficou ali comigo o tempo todo no meu colo e obviamente ele tentou mamar, né? Assim que ele já veio pro meu colo, ele tentou mamar. Só que aí eu descobri um problema, eu não tinha leite. Até aí todo mundo vai falar, tá, mas é normal não ter leite no começo, ninguém tem leite. Não, eu não tinha nada, não tinha nem colostro. E aquilo me frustrou de uma forma, porque eu tinha certeza que pelo menos leite eu ia ter, né? Mas não, eu não tinha nada. E o que aconteceu foi quando a gente subiu pro quarto, né? Eu precisei esperar passar o efeito da anestesia que eu tinha tomado, devido à ocitocina que tinham me dado, né? Então eu pedi por anestesia, por epidural, né? E daí eu tava sentindo dor, só que a minha perna, eu não tava sentindo a minha perna. Então eu precisava esperar, né, até que a minha perna voltasse ao normal pra eu conseguir subir pro quarto. Isso foi acontecer, já era umas 3 horas da manhã, sendo que o Benny nasceu às 7h10 da noite, da terça-feira. Então o Benny nasceu dia 21 de maio, às 7h10 da noite. E daí a gente foi pro quarto, umas 3 horas da manhã. O que eu me lembro foi, a primeira noite foi até tranquila, né? Ele tentou mamar ali, mas ele ficava mais naquele aconchego e foi tudo bem, assim. No dia seguinte, quando esse menino acordou, ele chorava muito, mas assim, muito, muito mesmo. Já foi na quarta-feira de manhã. E eu tentava pôr ele pra mamar e ele só ficava ali por um tempo. E ele ficava bastante tempo, na verdade. Ele ficava uns 30 minutos, sabe? E ele soltava o peito e chorava, e chorava, e chorava. E assim, a pega dele tava perfeita. Eu nunca tive problema nenhum com a pega dele desde o começo. Parecia que eu já sabia amamentar, sabe? Tinha a minha dificuldade, né? Óbvio, porque o bebê é muito pequeno, a boquinha dele é muito pequena. Mas assim, não tive nenhuma dificuldade com a pega do bebê. Mas não saía leite, então as midwives vinham e cada uma me falava uma coisa e apertava, apertava e não saía assim, nem uma gotinha, sabe, do colostro que é o mais amarelo, não saía nada. E eu falava pra elas, eu não tenho leite, o que eu vou fazer? E aí uma delas, eu lembro que ela me pôs um pouco de medo, assim, na questão da fórmula, né? Eu falei pra ela, olha, eu preciso da fórmula pra ele, porque já era quarta-feira à noite e ele chorava muito, muito, muito. E daí ela falou assim, porque a fórmula não é muito bom você dar pro bebê. Eu não tinha estudado nada sobre amamentação. Absolutamente nada. Eu tava assim, ó, zero, tá? Super crua e o que eu sabia era... Minha mãe sempre amamentou, tipo, né, minhas amigas amamentavam. Então assim, eu nem sabia o que era fórmula, pra ser sincera. Só que foi o que veio na minha cabeça quando eu via que o meu bebê tava com fome, né? Ela falou, mas a fórmula não é muito boa, né, pra você dar, principalmente agora no começo, pode ser que depois ele comece a te rejeitar o peito. E quando ela falou essa palavra, ele começa a te rejeitar, né, começa a rejeitar ali o seu peito, aquilo parece que deu um boom em mim, sabe? Eu falei, não, eu não quero que ele rejeite o peito, eu quero tentar, né. Mas por outro lado, eu tava pensando ali, ele tá com fome, sabe? Eu não vou colocar meu orgulho aqui de querer amamentar em cima do fato do menino tá com fome. Então, o que eu fiz? Na quinta, aí decidimos não dar a fórmula, porque realmente eu e o Nando, nós ficamos com medo de parecer assim, a forma com que ela falou, parecia que a gente tava fazendo uma coisa muito ruim e errada pra ele, sabe? Eu não me lembro muito bem como ela falou, mas foi essa sensação, tanto que eu e o Nando tivemos. Então decidimos não dar, continuava colocando ele ali no peito e nada acontecia. Na quinta-feira de tarde, já recebemos alta do hospital, eu tava bem, né? Eu tive bastante problema, assim, com os pontos que eu levei, porque eu tive laceração 2º grau e tive episiotomia, então, assim, eu tive alguns pontos, mas eu vou contar isso num outro vídeo a respeito de como é que foi essa minha recuperação aí pós-parto. Pra mim foi um pouquinho complicada, mas naquele momento eu tava tão focada na amamentação, sabe, em conseguir dar o leitinho pro Benny, que eu só pensava naquilo. Eu sentava no gelo, eu fazia o que fosse preciso, mas eu só pensava em conseguir amamentar ele e pra ele parar de chorar de fome. E aquilo cortava o meu coração, sabe? Ver ele daquele jeito. E quando a gente chegou em casa, gente, eu me lembro como fosse hoje, ele tava assim chorando, mas ele chorava tanto. E ele pegou as mãozinhas assim, ó, e ele começou a fazer assim no rosto. E naquele momento o Nando falou, eu não aguento mais, eu tô indo na farmácia e eu vou comprar uma fórmula. O próprio farmacêutico falou lá a quantidade que a gente deveria dar, porque ele era muito pequenininho, então assim, tinha que dar com uma seringa. E assim, eu não lembro, tá, a quantidade que era, mas sei lá, devia ser acho que uns 3 ml, era coisa muito pouquinha, assim.
E, gente, na hora, ele tomou a seringa inteira, a gente deu outra, ele tomou a seringa toda de novo, e ele ainda queria mais, mas aí, como a gente achou muito, eu continuava colocando ele no peito. Então, no dia seguinte, na sexta-feira, eu já tive a primeira midwife indo na minha casa. Pra quem não sabe, aqui na Austrália, quando você ganha um bebê, né, pelo sistema público de saúde, uma midwife, ela vai até a sua casa pra ver essas questões de amamentação, se você tá se recuperando bem do parto, se o bebê tá ganhando peso, né, ver se você precisa de alguma ajuda na casa, até questão mesmo de violência doméstica, eles cuidam bastante dessa parte também. Então, sempre vai uma midwife ali, logo no dia seguinte, né, que você chegou em casa. Então ela já tinha marcado comigo, foi lá pra me ver e eu falei dessa questão de amamentar. E desde o começo, assim, ela não queria que a gente desse a fórmula, então na verdade eu acabei mentindo e eu falei que eu não tava dando a fórmula, enquanto sim, eu tava dando fórmula pro Benny porque eu não tinha nada, gente, nenhuma gota de leite saindo do meu peito e ele já tinha perdido bastante peso. E aí quando foi no sábado, outra midwife foi na minha casa. Ah, e aí lembrando, na própria sexta-feira, elas já fizeram um exame do pezinho em casa mesmo. E assim, a midwife que fez, ela foi bem gentle com o Benny, então ele não chorou muito, foi bem tranquilo. E já foi tudo feito em casa, não precisei voltar pro hospital, né? Porque eu só ia ter a minha consulta depois, com 6 semanas. Então, durante esse tempo, eu não ia precisar ir pro GP, nem pro hospital, nem nada pra ter a consultinha do Benny. Bom, ficamos lá em casa, né, com ele chorando e a gente dando um pouquinho de fórmula. E eu sempre colocava ele no peito. Quando foi no sábado, a midwife que foi já era uma outra, mas ela sim iria me acompanhar até o final ali do processo da amamentação, que eu achei ótimo, pra não ficar mudando muito de midwife, né, o tempo todo. Então, eu lembro que ela pediu ainda pra gente esperar um pouquinho, não dar fórmula pra ele e tentar colocar no peito. Quando foi no domingo de manhã, eu fui trocar uma fralda do Benny e quando eu vi, tinha um borrão muito laranja, assim. Era muito laranja, era como se fosse uma pastinha laranja. E eu fiquei morrendo de medo porque não parecia cocô, era bem na frente. Então parecia xixi daquela cor. Eu falei, será que tá fazendo xixi com sangue? Eu não sei o que é. Tirei uma foto, mandei pra ela. Elas deixam o número de telefone delas, então isso é bem legal. Mandei pra ela e falei, olha, tá acontecendo isso. Eu tô muito preocupada, eu não sei o que é isso. Ela falou assim, eu acho que é porque a urina dele tá muito concentrada, já que não tem líquido, né, indo pra ele. E aí eu falei pra ela, olha, você vai me desculpar, mas eu vou dar fórmula pra ele, vocês querendo ou não, porque eu não vou ver o menino nesse estado, né, chegar nesse estado e realmente eu não tenho leite. Infelizmente, assim, eu adoraria ter um monte, mas eu não tenho. Eu não quero desistir da amamentação, mas eu não vou deixar ele passar fome. E elas entenderam o meu ponto e quando foi no domingo, no fim da tarde, veio uma outra midwife na minha casa. E a gente conversou bastante. E eu lembro que eu desabei, chorei pra ela. Eu falei, eu não aguento mais ver o meu filho chorando de fome. E daí ela falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plano de amamentação, incluindo a fórmula. Mas vamos tentar, né, amamentar, porque ela tinha perguntado se a minha mãe tinha conseguido amamentar, como é que tinha sido essa questão. E assim, a minha mãe, gente, ela teve 4 filhos, né, nós somos em 4. 4, sempre nós mamamos, né? E assim, minha mãe tinha muito leite, ela tinha o problema ao contrário, porque ela tinha muito leite. Então, a midwife falou, como tem essa questão genética, pode ser, né, que você realmente consiga amamentar. Então, vamos continuar nisso. E eu sentia que o Benny, ele ficava muito bem no meu colo, no meu peito, sabe? Ele queria estar naquele momento. Então, assim, pra mim também era um alívio, porque era o único momento que ele parava de chorar. Porque ele não tava mais com tanta fome, né? Então, tudo bem, nós fizemos um plano de amamentação que foi, assim, maravilhoso. Foi desgastante? Foi. Mas eu consegui amamentar. Então, começou assim. Eu tinha que colocar ele no peito e eu colocava ele 15 minutos num peito, 15 minutos no outro, pra ele estimular. E daí eu tirava, não saía nada, né? Mas aí a gente abria do peito, o Nando dava um pouquinho de fórmula, e aí eu ia pra bombinha e ficava 5 minutos, eram 5 vezes. 5, 5, 5, 5, entendeu? 5 minutos cada peito. Saía, gente, depois, né, sei lá, isso na segunda-feira, começou a sair, tipo assim, não dava nem pra pegar com a seringa direito. Era uma gota, sabe? Mas a gente pegava essa gota. Então, na próxima vez, o que acontecia? Eu colocava ele no meu peito, 15 minutos em cada peito, dava ele pro Nando. O Nando dava o que eu tinha tirado, né, que tava na seringa do meu peito, dava pra ele. E aí, dava um pouquinho de fórmula na mamadeira. Ele já começou a pegar mamadeira nessa fase. E aí, ele foi melhorando. Então, assim, ele começou a ficar muito calmo. Quando o Benny nasceu, ele era um bebê muito calmo. Hoje em dia, ele é muito agitado. Até as pessoas me perguntam como que ele era antes. Eu falo, gente, tem nada a ver com isso.
Ele dormia no bassinet dele, pra quem não sabe, bassinet é aquele Moisés, sabe? Eu colocava ele pra dormir, ele ficava ali quietinho, ele só acordava porque ele tinha fome. Ele não precisava ficar no colo pra dormir desde o começo, e foi assim até uns 4 meses e meio, 5, assim, sabe? Ele era muito bonzinho pra isso. Mas quando ele tava com fome, quando ele tava acordado, daí o bichinho era terrível. Mas esses primeiros dias, assim, foram maravilhosos. Era só não deixar ele com fome. Então a gente fez esse plano aí, né, que elas me passaram. E daí, quando eu cheguei no 10º dia, eu finalmente tive leite. E daí, naquele dia, foi o primeiro dia que eu amamentei o Benny somente com leite do peito. Eu não dava mais fórmula. Eu voltei sim pra fórmula, porque ele mamava muito. O Benny, assim, ele queria mamar a cada 40 minutos. Talvez eu não tivesse a quantidade de leite suficiente, eu não sei, eu tinha bastante leite, mas assim, pode ser que não. Mas o que eu fazia também, como a gente já ia se mudar pra Gold Coast, né, nessa fase, meus pais estavam indo pra Sydney pra ajudar a gente, eu comecei a intercalar algumas fórmulas, porque assim, caso eu precisasse sair pra resolver alguma coisa, e eu às vezes não tinha leite suficiente pra dar pra ele, e tirar e estocar. Então eu falei, eu vou continuar com a fórmula, só pra, em caso de emergência, né, meus pais poderem dar a fórmula pra ele. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque assim, o Benny era faminto, ele era guloso, ele não teve confusão nem de bicos, nem de leite, nem de nada. Tudo que dava pra ele aceitava, e foi assim até 7 meses, mais ou menos, que algumas vezes eu dava a mamadeira pra ele com fórmula, principalmente se eu tava fora de casa, porque assim, ele queria mamar o tempo inteiro, mas era o tempo inteiro assim, qualquer coisa que acontecia, se ele tava feliz, ele queria mamar. Se ele tava triste, ele queria mamar. Então assim, a minha história com a amamentação foi assim, no começo, né, eu tava louca pra amamentar, conseguir e tal. No final, quando o Benny tinha ali 1 ano e meio, eu já tava no meu limite, porque ele não tinha mais limite de parar de mamar. Então assim, ele queria mamar a todo momento mesmo, tipo, coisa de a cada 2 minutos ele pedia. E não era um pedir que eu dava outra coisa e ele se intertia. Não, eu não conseguia sentar no chão pra brincar com ele, porque ele queria vir mamar. Ele dormia comigo grudado o tempo todo querendo mamar, então ele acordava à noite muitas vezes só porque ele queria mamar. Então assim, acabou que depois a amamentação ela começou a me atrapalhar em algumas outras coisas, justamente porque o Benny não parava nunca de mamar. Então quando ele fez 1 aninho, eu fui diminuindo as mamadas, e aí com 1 ano e meio eu consegui parar. Foi fácil? Não, não foi fácil. Principalmente a mamada da noite. Então ele acordava à noite, daí ele queria brincar, ele queria fazer qualquer coisa pra chamar minha atenção, porque ele tava sentindo falta do leite, né? Do mamar, na verdade, não era do leite. E ele não aceitava outro tipo de leite. Ele jogava, ele ficava bravo, ele ficava irritado. E isso foi um processo muito longo aí, de 6 meses, 1 aninho até 6 meses, que eu fui diminuindo, até que com 6 meses, quando eu vi que ele já começou a tomar leite, ele aceitava outros leites, teve um dia que eu conversei com ele e falou, filho, agora o mamar acabou, fala bye bye pro TT, e acabou, não tem mais. Foi difícil demais ver ele pedir e eu não poder dar. Foi difícil demais ver ele com dor de dente, sabendo que um dos aconchegos dele pra dor diminuir era o mamar e eu não poder dar, porque se eu voltasse atrás, nunca mais ia parar. Então, assim, foi uma decisão minha de parar de amamentar com 1 ano e meio. Eu já estava cansada, eu já estava com dor e assim, ele tava começando a morder meu peito bastante. Como ele mamava muito, ficava sempre machucado, sabe? Ficava como se fosse ralado, assim. Então, pra mim, já tava muito desconfortável. Então, por isso que eu decidi realmente parar. Mas ele continuou tomando leite, ele aceita leite de vaca, leite de amêndoas, qualquer outro leite. A única coisa é que ele não aceita mais fórmula. Com 7 meses, ele começou a rejeitar a fórmula totalmente. Então, assim, eu dava fórmula pra ele até mais ou menos 1 ano e 4 meses, eu acredito. Batido em outras coisas, ele até tomava, mas depois ele também começou a rejeitar. Mas eu comecei com leite de vaca. Conversei com o GP dele, né, na época, que é o clínico geral, assim, que cuida dele. E ele falou que pelo Benny parecia que não tinha problema nenhum, obviamente que eu tinha que dar outras fontes de cálcio pra ele, né, pra ter certeza ali, mas que todos os nutrientes ele já tinha tomado por um bom tempo, então assim, que era pra eu ficar despreocupada quanto a isso. Eu sei que tem pessoas que dão fórmula até 2 anos, enfim, aí vai de você com o seu médico. Eu tô contando a minha experiência e o que eu passei com o meu filho, e era melhor eu dar pelo menos um leite de vaca do que ele não tomar nada, porque a fórmula ele não ia tomar, mesmo batida com fruta ou com qualquer outra coisa. Então, foi isso, né? Essa foi minha experiência aí com a amamentação. Eu espero que eu possa ter ajudado alguém, né? Possa ter dado uma informação. E se você estiver passando pelo mesmo problema e quiser conversar ou precisar de alguma dica, alguma ajuda, né? Por favor, me manda aí
a mensagem que eu vou ficar mais do que feliz que ajudar. Mas assim, se você tá aqui na Austrália, recorra sim às midwives, elas são preparadas para isso. Consultoras de amamentação também, elas estão aqui para nos ajudar e elas ajudam mesmo. E se você tiver algum problema, saiba que você vai conseguir superar, tá? Por mais difícil que ele seja. Então é isso. Eu agradeço para quem assistiu até aqui. Conto com a sua participação no canal. Se você quiser, né, compartilhar alguma experiência sua aqui da Austrália, sendo mãe aqui, por favor, entre em contato comigo. Tem um botãozinho aqui embaixo de inscrever-se, vermelhinho, né? Aperta esse botãozinho aí que você vai fazer parte do meu canal. E tem um sininho também, que é o de notificações. Então, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação de que tem um vídeo lá no ar. Então, você pode correr e assistir. E também me siga nas redes sociais. Eu estou tanto no Facebook como no Instagram, e eu uso mais ativamente o Instagram, que eu acho ele um pouquinho mais prático. Então, se você precisar me mandar uma mensagem, manda por lá. É o @maternidade na Austrália, tá bom? Então, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!